Oi, tudo bem? Eu sou o Cauã e aqui começamos mais uma jornada pelo podcast das galáxias. O tema de hoje, a indústria canábica canadense e o porquê será que ela está empacada. Eu convidei uma pessoa que é fera no assunto para vir aqui bater um papo sobre isso. Quem que é essa convidada? É a Cannabis Cotidian. E aí, mulher, você tá bem? E aí, Cauã, tudo certo? Eu tô bem, sim, tô tranquilo por aí. É uma maior honra ser convidado a participar do podcast. Consegui bater esse papo contigo, assim, da indústria canadense mesmo, de tudo que tá passando por aqui. Então, bem feliz de ter esse convite e poder trocar essa ideia. Ah, legal, cara. Eu sempre curti fazer as lives com você, sempre curti trocar uma ideia com você. E acho que, né, quem melhor pra falar, pra quem não sabe, pros meus ouvintes, pra quem tá escutando, a Cannabis Cotidian, ela tem a página dela, ela trabalha em... Eu não vou falar muito, porque eu até preferiria que você falasse um pouco sobre você, se você não se importa, só pra galera saber o porquê que você tem propriedade pra falar sobre o que você fala, né? Saber um pouquinho mais de você, da tua história, o que você já fez e quem você é. Sim, tranquilo. Meu nome é Fernanda Soldeira, eu trabalho com cannabis aqui no Canadá, morando em Vancouver. Faz quase 2 anos que eu tô aqui, esses 2 anos eu tô trabalhando com o mercado legal de cannabis aqui em Vancouver mesmo. Então a legalização aconteceu em 2018, 2019 eu vim pra cá e já comecei a entrar nesse meio, sempre estudando, me informando, buscando um pouco mais sobre como funciona toda a indústria. E no meio disso tudo, além de trabalhar com a cannabis aqui, eu também faço parte da revista Ganja, que é uma revista online de cannabis ali no Brasil. Também faço jornalismo pro Cannabis Culture, que tem 25 anos de experiência em ativismo canábico aqui. Então, sempre aqui nesse meio da cannabis, nesses estudos, nessa troca de ideias com todo mundo. E sempre me informando sobre o mercado legalizado e tudo que envolve isso, até porque é o meu ramo principal aqui no país também. Cara, sensacional, obrigadíssimo. Agora uma pergunta, que eu acho que você deve receber essa pergunta direto também, na real, mas eu só me bateu a curiosidade. Você veio pro Canadá já pra trabalhar com cannabis? Ou já pensando assim, tipo, eu quero entrar na indústria de algum jeito? Ou foi ao acaso, assim? Foi um pouco dos dois, porque eu precisava de uma razão pra vir, eu acabei vindo pra cá pra estudar. Então, eu consegui um visto de estudo e trabalho, comecei a fazer um curso de Business e Comércio Internacional. Eu tenho um bacharelado em Relações Internacionais no Brasil, então foi algo relacionado ao que eu já estudava. E aqui eu comecei a fazer esse curso de Business e International Trade, que eles chamam aqui, mas a ideia, desde o dia 1, foi trabalhar com cannabis. Então, esse curso foi a minha razão pra estar aqui, pra conseguir um visto, pra conseguir fazer todo esse processo. Mas eu vim pra cá e meu primeiro emprego já foi num dispensário, foi na City Cannabis, que é, acho que, o maior dispensário da província agora aqui em British Columbia. Então a ideia sempre foi a ganja. Eu já não trabalhava com ganja no Brasil, mas já plantava ganja no Brasil, já fumava horrores também no Brasil e sempre estudei muito sobre a maconha, não só na área do que é a planta, o que é haxixe, o que são concentrados, o que são essas áreas específicas, mas toda a questão social por trás disso também, a questão econômica, social, cultural e tudo que envolve esse lado. Então eu vim para o Canadá para conseguir ter essa realidade no mercado canadense mesmo, no mercado legalizado, de como que funciona tudo isso e como que a gente pode também pegar isso como um modelo e um modelo de exportação cultural, um modelo de exportação para que a gente consiga levar isso para outros países também e fazer com que essa legalização finalmente aconteça no mundo inteiro, né? Não uma coisa só localizada, bem de nicho de continente, assim, de mercado de país. Sim, totalmente, cara. E você plantava no Brasil, você falou, né? Plantava. E você tinha medo quando você plantava? Você tinha muito receio, assim? Você ficava meio paranoica? Olha, bastante, assim. Como eu morava em apartamento e eu tinha a área, assim, onde eu plantava, não dava pra enxergar. Mas de vez em quando eu ainda corria um risco ou outro de deixar as plantas na sacada. Eu tinha uma área onde não era, assim, tão visível a minha sacada, a minha área, assim, de plantio, que pegava mais sol e tudo mais. Mas sempre aquele medo. Então Bom, acabei conhecendo mais gente que morava no prédio. Depois eles vieram me contar que eu fui apelidada maconheira do prédio, porque meu apartamento tirava maconha o dia inteiro.
sabe? Todas aquelas coisas. Mas sempre foi aquela coisa, todo mundo sabia o que estava acontecendo, nenhum vizinho nunca falou nada, nunca me denunciou, então foi aquela coisa meio que uma relação de confiança, assim, eu não incomodo vocês não me incomodam, não tô fazendo nada de errado, aparentemente. Ninguém tá vendo plantas, só tá sentindo um cheirinho de maconha e o usuário não é traficante, né? Então foi aquela coisa de deixar por panos quentes, deixar por baixo, assim mesmo, low-key. Boto fé, cara, boto fé. Eu respeito muito o que implanta no Brasil, na verdade, porque é uma trip, assim, né? Vamos falar, é uma viagem, cara, porque né, as consequências são muito pesadas ainda. Até, na verdade, aí em British Columbia eu vejo, desde que legalizou, na verdade, volta e meia aparece no jornal aqui que a RCMP, que é a Polícia Federal aqui do Canadá, tira a planta de alguém que não poderia estar plantando mesmo com a legalização, ou que tinha mais planta do que deveria, etc. Né? E isso é interessante, porque quando até aqui no Canadá pode ter até 4 plantas por residência, né? E aí, se você tiver 5 plantas e a polícia chegar na sua casa e encontrar 5, eles não vão levar uma embora. Eles tiram as 4 de você, porque você realmente quebrou uma regra e aí eles pegam tudo, né? E não importa a época de floração, não importa o tamanho da muda, não importa nada. Eles vão achar mais de 4 plantas e vão levar embora com certeza. Pois é. E ainda, e isso num país legalizado, né? A gente tá vendo que, tipo, mas não acontece muito. Né? Não é uma coisa que você vê assim no jornal toda semana, vamos colocar assim, né? É uma coisa que aparece assim, alguns meses aqui, passa alguns meses, aparece outro caso. Na verdade, eu tava pensando nisso justamente porque aquele dia que a gente trocou uma ideia, que a gente falou que a indústria tava empacada, foi o que me deu essa coisa assim do... Peraí, cara, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque a maior parte das narrativas da legalização aqui no Canadá e da maconha aqui no Canadá é essa coisa de festa de coisa boa, tá ligado? Todo mundo fumando só o fino do fino, os melhores concentrados e não sei o que, e tipo, não é exatamente assim. Com certeza, e até agora saiu há 2 semanas atrás uma pesquisa que apenas 16% dos consumidores de maconha no Canadá compram no mercado legalizado. Só 16% no último estudo? 16%. Uau! De todas as pessoas que fumam maconha, o Grey Market, o mercado de transição, o Legacy Market, como queira, ele ainda é muito mais forte, ele se mantém absurdamente. E aí, você tem toda aquela propaganda de governo, a propaganda das grandes empresas, de que, não, o mercado legalizado chegou pra ficar, a gente tem tudo no laboratório, você tem a dose perfeita, a precisão e tudo mais. Mas tem tanta gente fazendo esse trabalho há tantos anos no Grey Market, no mercado não legalizado, que essa galera também tá conseguindo testar, essa galera também tem a precisão e essa galera tem, primeiro, um preço muito mais baixo, porque não paga imposto também, e você pode fazer literalmente da sua casa pra vender. E claro que tem gente muito maior que isso, mas vamos minimizando bastante. Não, assim, eu me uso como exemplo, eu fazia minha rosinha aqui em casa com a prensa, saca? Eu não tinha um laboratório. Sim. Não, mesma coisa, mas tinha uma questão de precisão, tinha uma certa... um certo estudo por trás disso também. Talvez realmente tenha um laboratório, mas aí já tinha uma maior precisão de o que você estava plantando, do que você estava fazendo, de como sair o seu hash. E, cara, o que rola muito, muito, muito no mercado, nessa diferença do mercado não legalizado e legalizado, para quem trabalha em dispensário, principalmente que nem eu, um dos maiores problemas, de longe, são os containers. Quando você compra no mercado não legalizado, você tem uma embalagem que é um ziplock, no máximo uma coisinha um pouco mais de alumínio, assim. Se tem um outro plantador ou alguma coisa que é um pouquinho mais fino, já vai fazer uma embalagem melhor. Mas no mercado legalizado, como os produtores, os licensed producers que eles chamam, precisam vender para o governo em embalagens específicas, seladas a vácuo e tudo mais, para o governo depois repassar para os dispensários que compram do governo. Então tem toda essa linha dessa cadeia de como chega do produtor até os dispensários. Da logística. Da logística, obrigada, perdi a palavra. Tem toda a questão desses containers serem, primeiro, de plástico. Eles não conservam o sabor, não conservam o cheiro da flor, não conservam os canabinoides, então degradação de compostos químicos acontece o tempo inteiro. Tem flores que acabam ficando nas prateleiras de lojas por meses e meses, até 1 ano, eu já vi flor ficando ali. 1 ano? E, 1 ano, já vi flor de 1 ano em prateleira de dispensário. Quando você tá no meu lugar vendendo um produto desses, o que eu tô vendendo? Uma caixinha de plástico com uma porcentagem de THC na frente. É só isso. Até antes da pandemia do Covid, alguma ou outra dispensária até tava colocando as flores em cima da mesa
Então você podia ter os smell jars, smell pods, que são esses Sim. potes com furos para você poder sentir o cheiro, pelo menos ver alguns terpenos, ver o que funciona melhor para você. Mas basicamente agora que a gente não pode abrir, você conta muito com a experiência do bystander, da pessoa que vende. Nossa, com Conta certeza. muito com as informações trazidas pelas marcas, que também são meio duvidosas, né? Porque a marca nunca vai dizer que a flor é ruim. E aí, tudo que você faz no dispensário é tentar, não convencer, mas é uma forma de tentar provar pra pessoa que tá vendo um pacote com uma porcentagem de THC na frente, que dentro daquele pacote tem uma flor que pode ser boa, sabe? Então você não vê, a experiência da cannabis é uma experiência sensorial, então você precisa ver, precisa sentir, precisa cheirar, precisa se comunicar. Quando acontece isso, onde vem tem toda essa cadeia de logística que vai colocar um preço alto, mas chega na prateleira de loja, tudo tem que estar lacrado, por medo de roubo e tudo mais, mas você chega ali, vê aquele pacote de plástico que não é nem reciclável, às vezes, quando muito, acham alguma coisa de vidro. São poucos que E são aí... plástico mesmo, sacola de plástico, aqui nem parecida com as do mercado legal, né? São poucas, algumas marcas estão indo mais para um lado meio biodegradável, que já é muito melhor. Justo. Mas a gente não pode nem mesmo fazer potes de cânhamo para que a gente consiga deixar tudo isso na linha de cannabis, que seria maravilhoso. Né? Irônico, né? Irônico, demais. Então é tudo plastificado, tudo plástico nem mesmo é reciclável, por mais que eles pintem essa imagem de que é. E aí você coloca todo esse problema de distribuição de container em cima, o preço, mais taxas, mais cadeia logística, mais o preço do dispensário para conseguir manter essas operações, mais, dentro dessas operações, pagamento de funcionário e tudo mais. Leva o preço dos produtos de dispensário legalizado lá para cima. Então você consegue achar uma ounce, 28 gramas, no mercado de transição, no grey market, por, sei lá, já achei uma ounce por $60. Uma ounce boa por $100, sabe? Você eu peguei chega uma no hoje por 90. legal. Se você achar uma de 120, é um preço absurdamente bom. Fica tudo por ali também. Então essa competição de preço também é muito grande. Eu ainda gosto de comparar a cannabis com a indústria do vinho. Eu acho que o mercado legalizado da cannabis é para aquela galera que vai ir num dispensário, selecionar a sua flor e aí pegar isso como quase uma sobremesa, sabe? Ou qualquer outra palavra melhor pra usar nisso. É uma coisa específica, uma qualidade ali que você quer bem acima do que você tá acostumado. E quando você vai no grey market, claro que ainda tem gente que consegue chegar nesse ponto de fazer uma coisa dessa qualidade, mas é mais por quantidade e acesso livre. Então é para quem quer a sua ganja mesmo. Não é tanto aquela galera que tá procurando uma coisa extremamente específica ou alguém que tá começando a fumar maconha e não quer pegar no grey market porque primeiro não conhece, às vezes até tem algum preconceito por trás disso, algum medo por trás disso. Também tem aquela preocupação da dosagem, porque todo mundo já ouviu história de algum amigo que disse que comeu um edible e ficou paranoico por algumas horas. Com certeza. Então eles vêm com aquele medo assim, tipo, mas eu não quero que aconteça nada comigo, essa dose é alta, essa dose é baixa, o que eu faço? Como é que eu fumo? O que é maconha? Então você tem esses dois extremos, assim, você tem a pessoa que quer ir pela coisa mais fina, de melhor qualidade, você tem, que geralmente é quem tá fumando há anos e tem anos de experiência, ou você tem aquela galera que tá começando mesmo. O pessoal que tá no meio desses dois extremos, que é a grande maioria, acaba comprando no grey market, e é aí que a gente chega naqueles 84% em média que ainda compram no mercado de transição. Isso tudo gerou algumas perguntas aqui que eu queria te fazer, porque a primeira você acha que o THC é um fator na tua venda, então, forte? Porque você estava falando da porcentagem, você falou que você ainda precisa ficar usar o THC como um argumento para venda, porque ele é testado, essa ideia toda. Sim, ainda assim as pessoas têm essa concepção do THC, porque quanto que é a porcentagem? Mas como assim vocês já ouvi gente falando tipo, mas as flores que vocês têm, elas chegam em 25% do máximo. Eu já vi dispensários que tem só de 30% para cima. Então, e até conversando com growers aqui da província, alguns já externaram que meio que o goal, então o objetivo deles é sempre chegar nos 30%. Então isso, além de ser o que as pessoas procuram, é o que os growers estão indo. Claro que para eles é uma coisa mais de qualidade da planta, fazer com que uma planta chegue a 30% para um grower é maravilhoso. Mas para a pessoa que está comprando, eles vão para esse lado também de... Tem gente que não vê nem o preço. Eu posso vender uma coisa de 19, vamos dizer... 25% a $30 e uma coisa de 30% a $60 e vai ser, eu quero de 30% e não importa. É só o THC. E aí, raramente, que é o cliente que eu adoro, é aquela pessoa que me olha e diz, qual que é o cheiro dessa flor? Quais são os canabinoides? É só THC? Tem um pouco de CBD também? Tem alguma coisa diferente? Que terpenos tem aqui?
E sabe, quais são os efeitos? Você já provou? Quais os efeitos que você acha que eu vou sentir? Então, tem essa rara galera que ainda aparece, mas a maioria é... eu quero o mais forte que você tiver, qual que é o THC disso aqui? Mas eu quero isso aqui, quero isso aqui, lá. Se não for menos de 22, nem funciona pra mim. E aí, aí a gente acaba também, tipo, agora que veio essa onda de concentrado, tem haxixe, tem cheddar, tem wax, tem diamante Vocês até. têm hash já? Tem hash, tem até diamante. Oh, hash, tem de tudo. Só que aí, por exemplo, um hash, ele fica no mínimo $30 a grama, sabe? E aí um hash mais ou menos. Se você vai pegar um hash bom, $60 por 1 grama, sabe? Ou por 0,5 gramas. Então, tem todo o processo de extração por trás, mais o laboratório, mais o imposto dos concentrados, do haxixe e óleo, é 20%. A da província então, aí é quanto? Então, muita gente chega na hora de fazer... Eu acho... é 12,5. 12,5, tá. 12,5 o imposto normal. E aí os concentrados 20%. E aí, cara, o que tem de gente que desiste de fazer a compra na hora de pagar porque vai o imposto, você não acredita, é um número altíssimo. Nossa, cara. Tipo, como assim? Mas não era esse valor? Como é que agora tá esse? Pois é, tem imposto nisso aí. Pô, desculpa, cancela, não vou levar. É o que eles quiseram fazer, o que o governo quis fazer, que foi não incentivar o consumo de produtos em alto nível de THC. E eles, infelizmente, estão conseguindo. Pesado. Pior que assim, essa experiência, ela é idêntica com a experiência que eu tive em dispensário, sabe? Parece que o público não mudou. O que mudou mesmo foi só as lojas que estão disponíveis, sabe? Era a mesma coisa quando eu tava, assim, quando a gente começou a ter porcentagem de THC, era literalmente, o que tiver roxo e tiver mais THC. Ponto. É isso, sabe? Até pra te perguntar, quantas vezes por dia de trabalho você acha que você recebe a pergunta... Eu não sei o flow, não sei quantas pessoas entram na tua loja por dia, mais ou menos, mas a pergunta é de se tem maconha roxa. Olha, eles começaram a substituir o roxo pelo kush, a One Kush. Aí não é exatamente a mesma coisa, mas ficou muito mais comum. Ainda recebo gente falando da roxa, assim, ainda daí dá pra ver que é a galera que voltou do Grey Market, mas aí eles começam na kush, a One Kush, kush, all over the place. Então, você diria que kush é o que a galera mais fuma por aí, então, também? Agora sim, eles estão na Kush. Cara, que louco. Porque essa era a ideia que eu tinha quando eu trabalhava com o pessoal do dispensário que era aí de British Columbia. Eles falavam que a cultura aí era só a galera fumar kush, cara. Todo mundo adorava, que eles chamavam de zombie weed. Que você ficava lá assim, né? Sim, cara, isso ainda é muito forte aqui. O que você vê de pessoas... Como aqui tem muita natureza, o pessoal vai fumar pra fora, vai fumar em parque. E aí, quando vão em parque, a galera acaba não optando tanto por uma sativa, que vai colocar eles bem acelerados, mas acaba pegando essa questão da índica, que vai deixar eles de boas olhando a água, sabe? Então, BC é uma cultura muito tranquila, é de boas, como eu gosto de dizer, e o pessoal é bem, bem relaxado. Aí acaba vindo junto com a personalidade, a personalidade da província, se posso usar esse termo. Justo, que é um pouquinho diferente daqui, que aqui é mais caótico. Né? Aqui é mais... É estilo Nova York, assim, né, cara? É um pouquinho diferente. É quase que uma cópia de Nova York, eu diria, essa cidade aqui. Cara, eu visitei Toronto, visitei Nova York e eu concordo contigo 100%. Assim. É muito parecido o modelo de vida e o modelo de pensamento. Ainda bem canadense, mas é muito parecido, muito similar. Nossa, muito louco. E, cara, assim, a gente tem visto também... Não só todos esses problemas que você trouxe, esses pontos críticos que você trouxe, mas a gente tem visto também nos jornais que tá cheio de produtor licenciado no Canadá fechando, né? Sim. Que eles estão eles estão quebrando, né? Eles quebram e não conseguem mais ficar abertos. Nem que eles estão fechando, eles quebram, né? Sim. Uhum. O que me levou a esse raciocínio foi aquela nossa conversa que a gente teve, que foi, né, justamente, tipo, não tem business pra todo mundo mais. Não. Sabe? Tipo, se você pudesse fazer uma média, quantas pessoas por dia você acha que sua loja atende? Assim, comparado antes da pandemia, por exemplo. Eu trabalhei Agora eu tô numa loja menor, mais de bairro, um ambiente mais tranquilo, que é o que eu tava procurando também. Trabalhei quase 2 anos no centro aqui de Vancouver, então na maior loja da cidade. O movimento era gigantesco. E durante o Covid, ele não baixou tanto assim. Ele teve um momento de pico, quando começaram as 2 primeiras semanas de quarentena, onde deu aquele boom no mercado canadense, que as pessoas estavam comprando coisa pra caramba. Então, claro, muita gente estava estocando, mas o movimento em si, por ser no centro da cidade, não tinha um momento da loja onde eu não tinha cliente.
Ok. Era o tempo inteiro aquela correria. E eu comecei como bartender, depois eu saí para uma posição de supervisora. Então era correndo a loja inteira para atender esse tipo o cliente o tempo inteiro. E era uma loja onde tinha um produto de cada tipo do mercado. Então tinha da flor até os óleos, até os edibles, até os drinks, até tipo uma opção de cada coisa disponível no mercado quase. E aí era um ambiente onde você era muito bom, assim, foi muito bom para aprender muito sobre maconha e entender o mercado legal naquela loja ali também. Era um trabalho de exaustão mental, assim, não de uma forma negativa, mas bem cansativo, porque você estava constantemente falando sobre diferentes produtos de cannabis e tendo que ficar atento a isso. O tempo inteiro se atualizando e falando com pessoas, porque foi muito bom para perceber o tipo de cliente que a gente tem também. Desde aquela pessoa de 80 anos que nunca fumou, ou que fumou a vida inteira, ou aquela pessoa que tá começando, ou aquela pessoa de 30 anos que fumou mais quando tinha 20, mas agora deu uma diminuída, sabe? Então tem de tudo. E aí, agora que eu estou numa loja de bairro, você vê uma mudança gigantesca entre os tipos de business. Então, esse do centro da cidade, essa loucura, essa correria. Esse de neighborhood, de bairro, ele é muito mais selecionado e específico. Então ele tem aquela ideia, são muito menos pessoas que vão vir pra comprar uma coisa específica ali. Tem esse outro lado, que é o lado mais de bairro, que é uma pessoa específica, um cliente específico que vai pegar um produto que ele quer, que ele pensou, e por um preço muito mais baixo, já que tem outros fatores que conseguem diminuir ali. Mas você tem uma forma muito diferente de lidar. Então, resumindo tudo isso, o mercado de cannabis ele não teve um baque tão grande, no sentido de que as vendas caíram exponencialmente, mas sim deu uma diminuída, e dependendo de onde você está, você consegue ver essa diminuída também. Aqui começou, na pandemia ninguém podia sair de casa, uma coisa que quebrou o mercado legalizado em um sentido de opção de aumentar clientes também, foi a questão do delivery. Eu sei que aí em Toronto dá para fazer o delivery, os dispensários podem fazer, mas aqui em British Columbia não pode, e não tem previsão para isso acontecer. Então o grey market ele se manteve muito mais forte, porque realmente se um dispensário legalizado não pode fazer entrega em casa, uma pessoa do grey market pode. E aí é muito fácil você pegar o celular, abrir e fazer o pagamento, e alguém deixa uma bag de 7 gramas na porta da sua casa, sabe? E aí essa foi uma das opções que acabou dificultando também para os licensed producers, né? Porque isso não tem quem compra, não tem como sustentar as facilities deles, as greenhouses. Mas eu até tava fazendo um estudo da quantidade de greenhouses que fecharam aqui, pelo menos 10, assim, em uma coisa de 5 meses, 6 meses, assim. Foi um número absurdamente grande, foi um choque, assim, pra todo mundo que tava apostando no mercado legalizado, mas pra fazer uma análise bem realista, pela forma como foi feita a questão da legalização da cannabis, comparando ela com o álcool e achando que ia ser a mesma coisa, muito com pessoas que não estavam familiarizadas com como funciona o mercado da cannabis, era uma receita para dar errado. Então, isso precisava ter sido repensado e feito de uma forma diferente desde o começo. Eles quiseram fazer uma coisa gradual para introduzir as pessoas no mercado da cannabis, mas eles acabaram se perdendo no meio disso tudo. E aí agora a gente tem uma indústria que está empacada. Sim, ainda tem clientes indo constantemente até lá, mas eles são ainda os mesmos clientes que são clientes há tempos. Você ganha esses dois lados, ou pessoas que estão fumando há muito tempo, ou pessoas que estão começando agora. Mas a grande maioria ainda está comprando no grey market, e aí isso pesa para todo o mercado legalizado. Eu imagino até que você deve receber muitas visitas de uma vez só, assim, aquela pessoa que tá ali no momento por causa da conveniência de estar ali, ela vai e compra, mas você não vê ela nunca. É aquela pessoa que vai, tô aqui, aí acabei enxergando a loja, tipo, tô curiosa, eu vou entrar. É um outro cliente, assim, que acontece também. São modos bastante diferentes de conseguir se adaptar também à forma como você vai fazer essa interação com o cliente, toda essa questão de, no meio de uma pandemia, como que a gente tá lidando com a questão da maconha e por aí. Na questão, uma outra pergunta que me veio, assim, na verdade eu fiquei curioso, porque assim, na época que eu tava trabalhando em dispensário, não tinha muito uma coisa, ninguém tava falando de terpeno. Sim. Era uma coisa que, assim, você meio que, tipo, o Leafly falava de terpeno, assim, mas era a única informação que tinha, assim, tipo, de primeira mão, sabe? Então, a gente mandava imprimir o chart do Leafly botado no dispensário, saca? Sim. Mas ninguém prestava atenção, ninguém falava sobre isso. Aí eu fiquei curioso pensando, será que agora mudou um pouco? Será que tem gente mais ligada que tá indo lá meio querendo saber mais, procurando outras coisas que não seja só o THC alto, saca? Porque a gente sabe que o THC alto normalmente vai ser a maioria, né? Das pessoas que estão buscando comprar maconha, seja no mercado ilegal ou legal,
Eu acredito que a maior parte é a cultura canábica, né? O ficar chapado. E a galera entende o THC por ficar chapado. Eu acredito, eu vejo assim dessa maneira, na verdade, né? E aí eu não sei. Quero saber o que você acha. Cara, ainda assim, essa galera que pergunta de terpenos, quem entra em dispensário perguntando sobre terpenos é quem tem experiência. Então é como você consegue enxergar meio que depois de 2 anos trabalhando com customer service no mercado legalizado, você consegue meio que enxergar quase o patamar de tolerância que a pessoa tá, ou de experiência pelo tipo de conversa que ela tem. Tinha gente que entrava na loja e sabia muito mais que eu, por exemplo. E cara, tinha gente que queria aprender e tava ali pra escutar. Ainda tem muito. Então, quem entra pra falar de terpenos é aquela galera que realmente já tá num outro nível de entendimento do que é a cannabis. E aí o legal é que uma ou outra marca, eu acho que eu vi 2, 3 no máximo, o que é ainda muito triste, já tá começando a trazer terpenos nas embalagens. Sim. Nos packagings. E aí, isso já cria um outro entendimento. Isso cria um outro entendimento de tipo, peraí, o que é isso aqui? O que isso faz? Nos 2 dispensários que eu trabalhei, vinha nas fichas de preço e tudo mais, onde você deixava o display em cima da mesa pra mostrar o que tinha na flor, se era sativa, que a gente ainda usa bastante sativa e indica diferenciação, se era sativa, se era isso, se era aquilo, preço, THC, e vinha os terpenos. No dispensário que eu tô agora também vem os terpenos, e tem gente que pergunta e olha na tag e olha pra gente, o que é isso? Então também é quase um humble bragging, assim, eu acho ótimo no mercado legalizado que tem lugares que estão fazendo isso, porque isso também é educação em relação à cannabis. Então, sim, a cannabis ficar chapado, sabe, você faz o que você quiser com essa cannabis. Mas eu sempre sou a favor de uma educação em relação a tudo, assim. Então, você tá começando a criar um entendimento maior que a cannabis, sim, é THC, mas é muito mais que isso. E aí, a partir dessa linha da conversa que você vai falando com a pessoa e consegue identificar o nível que ela tá, assim, de entendimento sobre o que é a cannabis e o quanto ela se interessa também, que é muito importante. Porque tem gente que realmente se interessa e tem gente que, tipo, eu só sei que eu não posso fumar limoneno porque mexe um pouco comigo. Justo. Todo mundo conhece aquele amigo que fuma maconha, não importa qual que seja, e sente o mesmo efeito sempre, não tá nem aí, sabe? Normal, né? É que nem geralmente eu falo até nas lives, assim, tem maconha, ela é tão versátil que tem produto pra todo mundo gostar, sabe? Sim. Tipo, que chapa, que não chapa, ela consegue achar uma utilidade em praticamente qualquer lugar, sabe? É verdade. E eu fico muito feliz de ver eles colocando terpeno, cara, porque, querendo ou não, o terpeno pra mim, ele dita muito mais, na verdade, o que eu vou estar experienciando ali, pra mim, na minha experiência pelo menos, do que os canabinoides, pra ser bem sincero. O terpeno parece que é uma coisa que é certeira, assim, ó. Se tiver o mesmo cheiro, vai ter o mesmo efeito, cara. Sabe? Pelo menos na minha experiência. É assim, cara. Eu nem preciso olhar muito mais, assim. Eu senti o cheiro do negócio, eu já meio que sei um pouco pra onde que vai me levar, assim, sabe? Tipo, que nem aquelas sativas tipo Jack Herer, assim, cara. Eu não posso sentir aquele cheiro que eu já fico enjoado, porque me dá ansiedade. Cara, eu também. Quem ama sativa só fuma isso, eu não consigo, eu te entendo 100%. Cara, isso que você falou do cheiro do terpeno, é por isso que eu fico tão feliz que tinha antes da pandemia os smell pods, que são os pods pra cheirar em cima da mesa, porque aí também já é uma questão de educação da cannabis, de tipo, o cheiro vai mudar a sua high. Porque sim, cara, é exatamente isso. Você consegue identificar o que fica bom pra você, o que não fica, o que você quer experienciar da sua high. Porque às vezes você vai sentir, você tá precisando, sei lá, focar em alguma coisa, você vai procurar alguma coisa que tenha cheiro de pinho, porque ela tem pineno, e aí você vai conseguir usar no foco, porque o pineno é um terpeno que vai te ajudar nesse lado. E você consegue identificar nisso. Primeira coisa que eu faço também, e se o cheiro é forte, se não é, porque geralmente uma maconha de melhor qualidade vai ter um cheiro muito mais forte do que uma maconha ok. Primeira coisa que eu vejo é o cheiro. Segunda coisa, eu olho o bud pra ver a integridade do bud. Se ele tá com o trim que tá massa, se ele tá denso, se ele é uma sativa que é mais espaçada, mas ainda assim tá com uma aparência boa, se a cura tá feita, se os níveis de umidade, sabe? Você vai vendo o bud pra ver se tá tudo ok. E se tem kiff, Rodolfo, não posso deixar de falar disso. Aí você vai procurando por ali. E, bom, enfim, tem vários outros modos de ver a cannabis também, mas os primeiros eu concordo contigo. Eu olho o cheiro, primeira coisa, e a segunda, a integridade do bud. Eu também quero saber se o cara fez um bom trabalho, né? Se eu tô pagando um preço de mercado legalizado, aí eu realmente quero vir. Aí eu quero alguma coisa um pouco melhor, porque, pô, você tem todos os equipamentos pra fazer isso aí.
aí. Você tem, muita gente tá conseguindo investimento financeiro por trás. Então você tem como bancar isso aí. Se você tem tudo isso pra conseguir plantar maconha, pelo menos faça uma de boa qualidade, sabe? Você tem todo acesso. E aí sim, eu quero uma coisa que tenha um cheiro muito forte, que tenha uma intensidade de bud maravilhosa e assim por diante. Cara, perfeita essa descrição, assim, eu também, eu vejo da mesma maneira. É engraçado que depois que eu postei o podcast de como escolher sua maconha, uma pessoa que me segue mandou uma mensagem, falou que curtiu não sei o que, ele até mandou o áudio falando que ele comentou, que eu acho que a esposa dele, que ele falou uma vez que ele, cara, quando eu pego o prensado, até o prensado, eu consigo sentir se o prensado vai ser bom só de pegar nele com a mão, assim, sabe? E aí eu falei, totalmente, mano, totalmente. Ele assim, tá vendo? Minha esposa falou que eu tava doido, não sei o que, que não tem como saber, não sei o que. Eu falei, cara, mas dá pra saber mesmo, sabe? Depois de um tempo você acostuma tanto. E outra coisa que eu ia falar, até tinha esquecido, que bom que eu lembrei, é que você tinha falado de alguma, por exemplo, strain com pineno, né, específica pra focar e tal. Aí, o que eu ia colocar ali também depois de um certo tempo, conhecendo outras strains e outros terpenos e outros canabinoides, você pode pegar, tipo, um skunk número 1, por exemplo, e fumar um pouquinho, e você vai ter um efeito muito parecido, sabe? Sim. E isso é uma coisa que você pega com o tempo, né? Tipo, não tem como. Você tem que experimentar, você tem que falar, você tem que ler, escutar as pessoas falando, né? E aquela coisa, prestar atenção, né? Que eu acho que nem todo mundo presta atenção quando eles só querem ficar chapado. Muita gente só quer ficar chapado. E é justo também, válido, porque várias vezes eu também só quero ficar chapado. Mas é verdade. Mas você consegue ver no rosto da pessoa, assim, se ela tá interessada ou não. Pela aquela pessoa que você começa a falar um pouco de terpeno e a pessoa tá olhando pra mesa pra ver a maconha, ela levanta a cabeça e fala, E aí é nesse clique que você vê, pô, essa pessoa realmente gosta de maconha, realmente tá querendo uma coisa melhor pra ela. E tem aquela pessoa que você fala e a pessoa faz, e continua olhando pra mesa e pensando em alguma outra coisa. Então você começa a identificar também quem que é a galera do THC, quem que é a galera disso, quem que é a galera daquilo. Eu sempre uso o exemplo de gente mais old school, que chega na loja e começa, porque eu vim ver o que você tem. E eu, acabei de comprar esses 7 gramas de uma African Kush e tô fumando, achei bacana. E aí a pessoa te olha, eu tenho 30 anos de experiência em maconha, você não precisa me dar nada. E aí você fica, pô, não, tudo bem, talvez eu não tenha essa experiência, mas a gente pode sempre comunicar e conversar, vamos lá. E aí também que dá esse break da pessoa do tipo, não, beleza, então vamos trocar ideia. Aí meio que, cara, é quase aquela coisa de você aprende a dar esse clique pra ver quem que tá procurando o quê. Isso é uma ótima skill, uma ótima habilidade de venda, né? A leitura de pessoas, eu pode acho. Ser, né? É uma forma de... eu sempre fui muito preconceituosa com venda, até que eu comecei a trabalhar assim com customer service mesmo e entender um pouco mais como funcionava. E aí é muito como a gente também, que era o meu caso, comparar a venda com um negócio negativo de tipo, eu estou tentando te forçar a pegar isso aqui. Mas na verdade ela também tem outro lado. Claro que tem vendedor que vai querer te fazer upsales, que vai querer te forçar alguma coisa, mas tem sempre aquela ideia de, pelo menos pra mim, que eu tô aqui pra gente conversar. Eu tô aqui pra te ajudar e pra gente trocar essa ideia. Se o produto não for bom pra você, cara, desculpa, não pega, sabe? Eu não vou te forçar a levar um negócio que não vai dar certo, não vou te forçar a comprar só porque eu tô tentando vender maconha. Não, é uma questão também do tipo, cara, a gente tá aqui pra realmente trocar essa ideia. Eu tô vendo que o mercado da cannabis tá com esse problema de embalagem e você não consegue ver o que você tá comprando. Então, eu sou bud tender, eu tô aqui, eu vi o produto e eu tô aqui pra conversar com você sobre isso. Complicado, né? Porque, na verdade, a cultura canábica, ela meio que se criou um pouco na ideia de que você pode... A ideia é você ir poder comprar e olhar, cheirar, ver os camarões, ver as flores antes de comprar, que nem os coffee shops em Amsterdã, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Que era o que meio que aparecia, assim, né? E a Califórnia, com os dispensários deles também aparecendo bastante, assim, na mídia mundial. Eu vejo que o Canadá, ele meio que, né, deu um tiro que saiu pela culatra, assim, com essa ideia de não querer deixar. E a desculpa deles, até onde eu me lembro, e se tiver mais razões, por favor, me diga, que é pra proteger as crianças. Entendeu? Por isso que não pode ver a maconha. Aí, mas pode ver a pessoa fumando. Tá tudo bem. O problema é a maconha mata. Até aconteceu de vi dispensário que tinha a parede de vidro entrar inspetor e falar: vocês têm que colocar um fog, uma coisa mais espuma, assim, pra tapar tudo isso aqui, e tem que ser até 2 metros de altura,
Porque tem criança que pode chegar a enxergar e também tem gente de 18 anos que pode chegar a 2 metros de altura, então você tem que tapar tudo. E aí o dispensário ficou, peraí, sério mesmo? Nesse nível, assim, esse é um mal que vocês estão preocupados pra sociedade. Pessoa de 18 anos passar e ver que tem maconha dentro daquela loja. Mas aí, a 2, 3, 4 metros do dispensário, a pessoa que comprou a maconha no dispensário vai pra 2 quadras pra baixo, pra não ficar dando pala, e fuma um baseado. Essa criança vai passar ali no meio e vai sentir o cheiro do baseado. O problema é a loja de maconha, sabe? Que tá mostrando o produto. Mas não é pra incentivar. Porra, cara, sabe? A pessoa que quer comprar maconha vai dar um jeito de comprar. E se não for no mercado legalizado, vai comprar no grey market, vai comprar no mercadão legalizado, porque não tem que mostrar identidade. Então, a estratégia não devia ser continuar nessa linha de proibicionismo. A estratégia devia ser uma educação em relação ao cannabis. Uma educação em relação ao uso, porque você continuar tentando esconder não vai funcionar, não funcionou até agora. Por que agora você vai continuar nessa linha, sabe? Então tem muito pra mudar no mercado da cannabis ainda. Demais. Nossa, cara, pior que eu tô totalmente assim. E aí isso começa a me lembrar mais 300 coisas que eles fizeram de errado. E aí eu fico, tipo, tá, tudo bem, mas vamos focar nos aspectos positivos que podem mudar agora, sabe? Aquela ideia, porque o tempo todo, eu vou ser bem sincero, cara, seria muito confortável pra mim comprar maconha na loja legalizada, eles entregariam aqui em casa, eu pagaria pela internet, saca? De boa, mesma coisa que eu faria, que eu faço com os outros lugares que eu pego maconha, mas eles não são legalizados, sabe? Mas é inacessível, é completamente inacessível. As canetinhas de maconha, os cartridges de THC, que o mais barato acho que era de 0,3 por $45, mais a taxa de entrega, porque era um pedido pequeno. Porque na verdade na maconha, quando você tá gastando $45 numa loja legal, é um pedido pequeno, sabe? É verdade. Você tá fazendo um pedido de um item, provavelmente, ou de 2 itens pequenos, né? Com $45, provavelmente você não vai sair de lá com muita coisa. Então, é muito desconfortável saber que eu posso literalmente, eu gasto o que eu gastaria com uma ida à loja legalizada, eu gasto pra pegar minha maconha de 2, 3 semanas, sabe? Tipo, no mercado ilegal, e ainda tem o cara entregando que eu só preciso sair lá no carro, pegar minha sacolinha e voltar pra casa. E o cara ainda me dá brinde porque eu peço antes das 10 da manhã, e ele tem uns descontos muito loucos lá, então toda vez eu sempre ganho um monte de desconto na hora de pedir. E a maconha é ótima, sabe? Tipo... Esse cara, ele não tá preso a toda a questão de imposto, de coisa assim também, então ele pode, inclusive, brincar com preço. Dispensário não pode nem fazer promoção. Pode ter, assim, sei lá, um eu vou te dizer que eu comecei a ver agora, eu não sei se mudou a legislação, você me disse, porque você acho que é mais antenada pra legislação do que eu, atual. Eu tive propaganda no YouTube, no meu computador, eu ia ver alguma coisa, tive propaganda de dispensário legalizado de maconha no YouTube. Sério? Aham. Cara, eu vou dar uma procurada, porque, assim, não pode... Eu sei que todo mundo passa pano, todo mundo finge que não tá acontecendo pra não ter que lidar. Cara, isso é interessante pra caramba. Se tu achar o vídeo, me manda, porque eu quero ver também. Pior de tudo que eu lembrei de você quando eu vi, eu falei, caralho, eu quero falar isso pra ela, eu esqueci completamente. E aí, eu não marquei qual que era o dispensário, mas assim, ó, dado ao fato de que ele já me deu um anúncio desse, eu acredito que vai acontecer de novo em algum momento. Sim. Acho que se eu ver, na real, era de uma rede de dispensários. Eu tenho quase certeza que era isso, era de uma rede de dispensários. Cara, era literalmente assim, ó, nós entregamos na sua casa, sabe? Tipo, aí eu assim... Como assim, gente? Até onde eu saiba, isso não podia. E não pode mesmo. Eu tava lendo a lei esses dias mesmo pra ver... De curiosidade, eu tava lendo essa lei pra ver o que dava pra colocar em Instagram, o que não dava pra colocar, como funcionava o Facebook e tudo mais. E aí, qualquer tipo de propaganda, assim, TV, não pode. E YouTube, eu tô curiosa porque o YouTube é uma plataforma digital, né? Então não é uma grande mídia, assim, que pode ser assim como a gente conhece em termos antigos. Mas eu quero ver a consequência disso. Se isso vai ser uma coisa que vai ser um passo à frente, ou se isso vai ter alguma consequência, assim, de mais retaliação. Espero que não. Cara, espero que seja uma coisa que vai começar até aqui pra ficar. Porque por que a gente pode fazer tanta propaganda de álcool tão normalizado e a cannabis não pode? Essa é a primeira pergunta, assim, mais simples que eu sempre digo. Por quê? Por que o cigarro pode? Claro, agora também não pode mais TV, cigarro e tudo mais, mas por que o cigarro pode e o cigarro tá tão
normalizado e tem tantas mortes por cigarro por ano e mês e tudo no mundo, e a maconha não pode. Exato. Então eu começar a ter esses questionamentos, começar a se perguntar por que não. Cara, justíssimo. E assim, é aquela coisa de, olha só, vamos olhar vamos não só pra lei das drogas, mas o foco aqui é a lei proibicionista de drogas, né? Vamos olhar pras coisas e falar, cara, será que isso tá certo mesmo? Eu acho que é uma coisa muito justa se fazer. Principalmente quando a gente tá falando, né, desses aspectos, saca? Que eu lembro foi uma frase muito, muito forte que me marcou, cara. Quando eu fui preso pela segunda vez, que tive que passar a noite na delegacia, e aí fui pra corte de manhã cedo pra pegar a fiança. Eu tive que pedir fiança pra uma pessoa que eu conhecia aqui, que era brasileira e tal, e que quem acabou dando a fiança foi a esposa dele, que é canadense, e aí ela que tava me esperando, né, do lado lá pra hora que eu saí, porque ela, em teoria, era responsável por mim, legalmente, e aí o que aconteceu foi que ela virou assim, ela falou, cara, isso é bullshit, isso é muito bullshit. Aí eu falei, eu sei, cara. Ela falou assim, não, você não sabe. Saca? Tipo, sei lá, ela falou... Ela falou de violência doméstica, que rolou por muito tempo e a pessoa não foi presa. Nunca aconteceu nada com a pessoa. E aí, tipo, eu tava sendo preso por estar vendendo maconha, saca? Ela tava, tipo, abismada. Assim, ela tava, tipo, mano, como assim, cara? Saca? É aquela coisa, só porque a lei não significa que ela tá certa, né? Exatamente, velho. Exatamente. Cara, agora o que você falou da questão dessa amiga, de falar, porque eu conheço da gente devia ser preso, não tá preso. Gente, questões de violência, questões de abuso, questões, assim, até muito piores que deviam ser rastreadas e buscadas pela polícia, não acontecem. Ou, tipo, vamos deixar meio, sei lá, é muito complicado. Aprender maconha é fácil. É só chegar ali e ver que tá com maconha, é isso aí. E aí ver a quantidade. Não dá trabalho, sabe? É muito tranquilo de fazer. E aí a gente ainda tem essa cultura de proibicionismo por trás. E aí onde isso é o certo e, cara, até vou colocar isso junto com uma questão de imaginário. Um imaginário coletivo do bom e do ruim, do super-herói, sabe? E de quem tá vendendo maconha que é o criminoso. Ainda, infelizmente, a gente que tá no mundo da maconha já quebrou esse tabu, já não pensa tanto assim, mas sim, ainda existem muitas pessoas que pensam nisso, que a maconha é uma coisa demoníaca, que a maconha é uma coisa que, sabe, que é criminosa. E é essa a ideia que tem que ser quebrada também. É a gente conseguir endereçar as questões que são realmente criminosas, questões que são realmente um problema, questões sociais, muitas vezes, e começar a entender a maconha como algo que ela é uma questão de ciência, uma questão de sociedade, uma questão de mercado também, sabe, tem tantas esferas, uma questão cultural tão grande, tantos anos de injustiça com minorias em relação ao cannabis também. Conseguir entender todas essas plataformas e ver a maconha como só uma planta, sabe? Você tá gastando muito dinheiro pra isso. E aí, o pior de tudo pra mim é que os impostos arrecadados pelo mercado legalizado, eles são usados para financiar as operações da polícia contra o grey market. Essa é a parte que eu ainda não consigo relaxar por estar trabalhando no mercado legalizado. E isso tem que mudar para ontem. Como que a gente tá pegando o dinheiro do imposto da cannabis pra financiar e sustentar operações da polícia contra o mercado de transição, sabe? Pra gente que é traficante, pra gente que é aquilo, ou que termo você quiser usar nesse sentido. Onde que tá a inclusão? Onde que tá a inclusão? Onde que tá a inclusão? Entendeu? Porque eu tenho amigos na indústria que até hoje não conseguiram entrar na indústria legalizada e hoje eles tiveram que voltar mais de um amigo tiveram que voltar pra entregar a maconha de carro pras pessoas, sabe? Ou as pessoas indo pegar na casa dela como fonte de renda, porque eles não podem, eles não têm condição de abrir uma loja legalizada e ser competitivo, porque eles não têm nem a opção de vender o produto que eles conseguem. É ridículo. 100%. Os impostos e as taxas para você entrar no mercado legalizado, elas são ridiculamente altas. E aí não tem, é o que você falou, a palavra exata, acessibilidade. Você não, é só uma parcela que consegue entrar nisso aí. E aí tem uma coisa que eu tô vendo agora começar bem forte, é que as grandes empresas, os grandes produtores, eles estão começando a pegar esse que eles chamam de batches artesanais. Então eles compram dos pequenos produtores, eles revendem isso aí sobre eu chamo de guarda-chuva, assim, mas sobre todo esse chapéu. Tem que ser
esse NPR pra fazer isso, né? Isso, aham. Tá. Aí eles compram isso e aí eles estão revendendo sob o nome deles. E aí isso é uma forma de conseguir meio que trazer o pequeno produtor pro mercado, mas esse pequeno produtor também já teve que passar por um processo de conseguir as taxas e registros para conseguir entrar nesse nível, e isso acaba incluindo uma parcela, mas também é ainda uma coisa muito pequena, para você ainda ter que depender de uma empresa muito maior para conseguir se sustentar, para conseguir entrar no mercado, toda essa questão de business mesmo, de conseguir manter, fazer esse mercado funcionar, isso, de conseguir se manter. E aí tem todo esse lado de deixar toda essa galera fora. É complicado, cara. Então você diria que tá tudo perdido? É isso? Cara, não, assim, eu sou quase não sou uma referência nesse lado porque eu sou uma eterna otimista. Então eu acho que, assim, dá pra fazer. Dá muito pra fazer, dá pra mudar, mas tem que querer mudar, sabe? Não dá pra gente ficar nesse loop e adiando essa questão pra, sei lá, uma hora a gente resolve a cannabis. Laissez-faire, laissez-passer, le monde, tout pour toi-même, sabe? Deixa aí que o mundo gira por si mesmo, que é uma frase da economia que é, tipo, economia clássica, sei lá, vai fazendo as coisas desse jeito. Cara, não é bem assim. A gente tem que endereçar essas questões, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que trazer à tona. E aí sim dá pra mudar, sim dá pra fazer, mas, poxa, 16% de todo o país, ou da província aqui, acho que é da província. 16% da província de British Columbia compra no mercado legalizado, 84% ainda estão no grey market. Tem que mudar, sabe? Isso é a prova de que a política implementada não deu certo. Cara, não deu certo, não tem como dizer, não tem como argumentar de outra forma. Olha os números, olha os dados. Isso tem que mudar, tem que dar acessibilidade para o pequeno produtor, pra gente que tem conhecimento, tá fazendo isso há muitos anos, e também para minorias, né? Muito importante para as minorias. Inclusive, também. Eles dificultam muito o processo de você conseguir o perdão e tirar o seu histórico para as pessoas que tiveram prisão por posse, né? Sim. Que 88%, 87% são de minorias, que na verdade são maiorias, né? Eu falei verdade. isso ontem numa gravação, eu falei, cara, alguém falou, é verdade, né, cara? Eu falei, pois é, velho, é verdade. São minorias, são maiorias. Elas precisam dessa acessibilidade, essa inclusão de passar e falar, mano, vocês já estão fazendo, vem aqui fazer, vem aqui, Sim. Mostra como é que você faz, sabe? Ensina a gente também, vamos fazer um processo colaborativo. A gente mostra pra vocês do nosso lado, vocês mostram de vocês e a gente colabora pra fazer o melhor pros dois. É uma coisa que, tipo, ainda tá faltando, acho que em qualquer lugar que legalizou, né? Até no Uruguai tem seus problemas também, né? A gente não pode falar que no Uruguai são só flores na legalização, porque os clubes são muito mais frequentados do que as farmácias, né? Sim. Então, eu acho que não tem um modelo certo ainda, né? A gente só sabe pra onde a gente não quer ir. Eu acho nesse momento, saca? A gente já sabe o que não funciona, né? A gente já viu. Sim. Porque olha só, se o Canadá tem potencial com essa planta, imagina o Brasil, né? Que a gente sempre fala, o potencial que o Brasil teria de sair e despontar na economia, sabe? Tipo, de fazer muito dinheiro. Mais do que as pessoas poderiam roubar. Sim. Entendeu? Com certeza. Então, assim, cara, por que não aproveitar isso, sabe? Tipo, a Vice fez documentário em 2018, né? Falando, pô, legalização tá próxima. Mas, cara, 2018 pra cá parece que a gente empacou também, sabe? Tipo, parece que não... Ainda mais com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nem como ser otimista, pra falar a verdade. O Bolsonaro é um problema. Isso é senso comum já. E aí, Esperamos cara, que sim. com esse cara... Com esse cara, a legalização, ela não acontece. Mas eu acho que agora o governo Bolsonaro também é um bom exemplo pra gente fazer uma questão de ativismo e pressão. Porque pega exemplos de... Cara, agora pega o Uruguai, mesmo com seus problemas, Canadá, mesmo com seus problemas, mas pega o exemplo do que tá acontecendo com a legalização da maconha. O boom que foi a legalização da maconha durante 2020, durante a pandemia. Quantos países começaram a legalizar, pelo menos, nem que seja minimamente no lado medicinal, só pra conseguir algum dinheiro dessa legalização, porque viram que no Canadá e em outros países estava dando certo. A maconha em 2020 foi um sucesso. Eu fui essential business. Eu vim pro Canadá em 2019 para trabalhar com maconha. Aqui em 2020 aconteceu uma pandemia mundial, onde o mercado de cannabis é considerado essencial. A questão da maconha em 2020, ela foi um fenômeno mundial e ela começou a ter muita visibilidade. E isso foi muito importante. Então vamos usar essa visibilidade para fazer pressão. Vamos usar essa visibilidade para fazer ciência e educação.
associação, sabe? Tem várias empresas no Brasil agora, alguns pequenos produtores, algumas pessoas trabalham com associações que estão se associando com faculdades para fazer pesquisa em relação de cannabis. Isso é maravilhoso. Eu não concordo 100% com os projetos, eles estão tentando fazer uma estabilidade genética que eu acho que podia ser uma coisa muito mais futura, mas que é extremamente importante. Você pode muito usar um trabalho de faculdade para fazer isso, mais que qualquer outro lugar no mundo, mas fazer essas associações, elas estão acontecendo. Vamos usar isso. Vamos usar para fazer um mercado de cannabis brasileiro. Tem meninas fazendo lubrificante de cannabis, tem gente fazendo óleo de cannabis para vender, tem gente fazendo cosméticos, sabonete, e a gente tá vendo um mercado crescendo no Brasil. Vamos tirar mesmo isso debaixo dos panos, vamos trazer à tona. Claro, gente, se não tiver que mostrar a cara, não mostre, porque você também não pode correr o risco de ser presos e aí alguma coisa acontecer com vocês. Mas faz uma forma segura que dá pra acontecer, sabe? Faz uma forma que você consegue fazer a sua visibilidade, dá um jeito de conseguir trazer a maconha pro dia a dia de alguém, sabe? Criar o tabu, quebrar o estereótipo e mudar esse consciente coletivo. E esse é o momento agora. Pega os fatos, pega a comparação com outros países, pega a comparação com outros lugares e economias, traz os fatos e mostra que tem tudo pra dar certo. E aí, eu acho que é por aí. Aí nos próximos governos a gente faz pressão de novo, porque não tem como não ficar, mas aí já tem uma chance muito maior, porque já teve uma visibilidade, um entendimento muito maior que a maconha não é tudo isso. E a necessidade econômica, eu acho que foi, quando você tava falando, eu pensei nisso. Uhum. A necessidade econômica levou alguns lugares a olhar e falar, cara, a gente precisa fazer isso. E aí, olhando pros países que já legalizaram e como é que ficou a economia deles, porque eu acho que um país que já legalizou a ganja é um país que é muito mais propenso a ser mais humano, né? Então, gente, se vocês estão pensando de onde que o Canadá tirou todo esse dinheiro pra pagar a galera pra ficar em casa, foi da ganja, mano. Você tá achando o quê? Sabe? A gente não tá brincando quando a gente fala disso. A gente dá risada, mas é sério. É a realidade. Sabe? Então, tipo, a gente tem que olhar pra isso e falar, meu, ó, tá dando certo, sabe? Tipo, o que falta, o que você acha que falta no Brasil pra acontecer pra gente, tipo, se tivesse que apontar um fator principal, assim, que você acha que ia mudar o jogo? Cara... Que não seja tirar o Bolsonaro, porque eu acho que esse é o senso comum. Não. Cara, essa é uma pergunta que eu me faço muito, pra te falar a verdade. Eu não sei. Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo, assim, tentando achar uma forma de fazer e sabe? Eu acho que o ponto maior pra você conseguir convencer um mercado conservador é o lado econômico. Então, pra você conseguir convencer quem tá buscando dinheiro, é provar pra eles que vai ganhar dinheiro. Só que isso é uma questão bem política. Isso é 100% fazer política. E aí, da mesma forma que um político vai chegar pra uma pessoa capitalista e dizer que eles estão fazendo isso pelo dinheiro, vai chegar pra galera dos sociais e dizer que tá fazendo isso pelas ideias sociais. E então, sabe, o que eu acho que falta, talvez seja meio por aí a minha opinião, falta tirar do plano das ideias, sabe? Falta tirar do plano da ideia do futuro que vai acontecer. Falta tirar desse plano e começar a sentar numa mesa e dizer, tá, beleza, vai acontecer. Como? De que jeito? Eu sou muito do debate coletivo. Eu acho que o debate ele tem muito a engrandecer, porque a troca de ideia, a comunicação entre pessoas, ela tem muito a trazer, assim, de enriquecedor. Então eu acho que falta colocar pessoas de diferentes meios, de diferentes âmbitos numa mesa, vir atrás e querer saber, e querer escutar, e querer fazer um plano pra isso acontecer. E aí a gente depende, infelizmente, do que é da política de colocar a gente lá dentro que esteja interessado em fazer isso. Porque enquanto a gente não colocar, isso parece engraçado até, mas enquanto a gente não colocar maconheiro na política, a gente não vai mudar a política. Enquanto a gente não votar em pessoas que apoiam a causa da maconha, a gente não vai liberar maconha, porque isso não é do interesse deles. Então vamos votar em pessoas que realmente estão pela mudança que você tá também, sabe? Exatamente. Antes que chegue a galera daqui da América do Norte batendo na porta do Brasil com maletas e maletas e maletas de dólares, falando, legaliza pra mim, por favor. Pra mim, né? Antes disso acontecer. Cara, você tá certíssimo. Porque pra eles é muito fácil. Aí o dinheiro vai pra onde? Vai pra fora. Como sempre vai no Brasil. Eu tô no Canadá, sou nacionalista pra caramba. Vamos fortalecer a indústria nacional. Vamos fazer no Brasil. Vamos aproveitar o potencial do Brasil. Todo o lado ambiental, todo o lado que a gente pode utilizar do país. Vamos aproveitar a riqueza que a gente tem de uma forma, obviamente, sustentável. Eu não tô dizendo pra agora, vamos acabar com a Amazônia pra plantar maconha. Gente, pelo amor de Deus. Não, vamos fazer um país onde a gente consiga fazer um crescimento do tamanho e da grandiosidade que o Brasil tem, sabe?
utilizar o Nordeste para o que o Nordeste pode produzir, inclusive o melhor lugar do mundo quase para se produzir maconha. Vamos utilizar o Sul para o que ele puder produzir, vamos usar o exemplo do Uruguai, vamos fazer esse país acontecer, conseguir fazer com que pessoas se interessem e que esse debate da maconha, essa fala da maconha, essa troca de ideia, ela realmente aconteça. Cara, saquei. Nossa, é por isso que eu te chamei pra gravar esse podcast, cara. Sabe as palavras, sabe as palavras. Eu tenho uma pergunta pra você que eu vou fazer aqui pra gente encerrar, porque já tá chegando aqui na marca de 1 hora. A gente acabou de passar de 1 hora de gravação. A maconha do Seth Rogen é boa mesmo? Ai, cara, eu queria dizer que sim, mas ela é bem mais ou menos. Assim, é ok, é boa, assim, mas ela é uma maconha normalzona, assim. É não tipo tem maconha nada normal legalizada, especial. assim, entra no padrão do resto. Porque pra mim, eu vou ser bem sincero, boa parte das vezes que eu comprei, eu não comprei muito, tá? Era tudo o mesmo tipo de camarão, o mesmo tipo de trim, o mesmo tipo de poda, tudo, assim, idênticos, as coisas todas. Tipo, gente, cadê? Sabe? Tipo, nossa, Cadê a tipo... diversidade? Cadê a diversidade? Parece que vocês querem... Faz sentido? Sim. Toda maconha de Seth Rogen também acontece, é tudo a mesma coisa. E aí, você entra no dispensário, tem os que são... Muito dos buds, pra quem tá produzindo em larga escala, eles são machine trimmed. Então, é uma máquina que vai fazer o trim. E aí, essa máquina, ela é mais ou menos uma forma específica, assim, de como ela vai fazer esse corte. Então, meio que todos os buds vão sair com o mesmo corte. E aí, você perde muito da integridade do que é aquilo mesmo. Você acaba tirando a parte de fora que pode ter alguma deformidade. E aí, quem tá comprando também não pode enxergar, sabe? E aí, você vai deixando uma padronização de ganja, que também tá errado. Cara, a maconha de Seth Rogen, ela entra muito nesse aí, porque você vai pegar tanto a híbrida sativa e a índica, que são as três que ele tem. Ele criou essa brand de maconha, ele trouxe isso à tona, mas ele entrou pela Tweed, até aqui a empresa dele tá entrando da Tweed, que não é uma... que também é uma empresa de larga escala. Que ele é uma empresa de muito larga escala e que também não tem uma qualidade tão boa. Então, ok. Vamos deixar por aí. Gente, sensacional. Essa foi a Fernanda Soldeira, a cara biscotilha, gente. Falei certo? Falou, tudo certinho. É isso. Brigadíssimo, cara. Obrigada pelo convite, cara. Que isso. Nossa, brigadíssimo. É isso, gente. Essa foi mais uma jornada do podcast das Galáxias e a gente se vê na próxima. Chub Kids Entertainment.